bom. Bom, vamos lá, 19:05. Alguém tem um evangelho para a gente ler aí, por favor? Tem aqui. Vamos lá. Capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. Motivos de resignação. Pelas palavras, bem-aventurados aflitos, porque eles serão consolados. Jesus indica, ao mesmo tempo, a compensação que espera os que sofrem e a resignação que nos faz bendizer o sofrimento, como o prelúdio da cura. Como sempre, o Evangelho abrindo nosso estudo. Falando de resignação, nosso estudo de hoje tem muito a ver com resignação. Então, assim vamos. Nos ligando mais e mais uns com os outros, abrindo nossas mentes, nossos corações, potencializando o nosso amor, a nossa paz e unindo-nos. Em primeiro lugar, agradeço a presença de cada um de vocês, sem o qual esse nosso estudo não existiria, esse nosso grupo não seria possível. E estamos juntos, para assim trabalharmos para melhor servir, para sermos mais úteis, para acolhermos de forma amorosa, de forma harmônica, de forma pacífica. Agradecemos os espíritos amigos que nos assessoram, que nos inspiram, que junto a nós também estudam, também têm suas questões, àqueles que nos protegem, àqueles que durante o nosso estudo estarão potencializando as nossas energias, tratando do nosso perispírito, doando-nos energias salutares, energias espirituais para o nosso bem, para a nossa paz. Agradecendo a Jesus pelo seu evangelho de luz, de amor e de paz, por ser o nosso irmão maior, o nosso grande condutor. E assim juntos, vamos com a Dirlene na nossa prece de início. Assim, queridos amigos, companheiros deste nosso estudo, já envoltos nessa energia salutar que já se formou entre nós e ao nosso redor, vamos agradecendo ao nosso Mestre Jesus por mais essa oportunidade, a Deus nosso Pai, por este momento de ensino, aprendizado, que esse conhecimento que nós vamos receber nessa noite também possa chegar aos nossos irmãos desencarnados que nos acompanham nesses nossos os nossos mentores individuais, os mentores desse nosso estudo, da nossa casa de paz e amor, possam nos amparar, nos sustentar e nos acompanhar durante toda a noite. Que Jesus nos abençoe a todos nós. Graças a Deus. Oi? Nós percebemos, engraçado, muito nitidamente, me parece franciscanos, só que aquele traje deles marrom, amarrado na cintura, era cor crua, e o cordão amarrado era marrom. Estavam sentados numa fila, engraçado, e eles estavam vendo por uma tela, o estudo, participando por uma tela. E todos eles estavam com a prancheta para anotar, para fazer anotações. Então, não sei se eles trabalham diretamente ligados às suicidas ou se é só informativo o estudo. Boa questão. Mas legal, Isabel. É tão nítido que você vê que é uma coisa impressionante. Todos eles têm aquela batona, sabe aquela bata? Sim. Longa. Porque é na cor crua que a gente vê. Legal isso. Você vê que estamos sempre bem assessorados, né? Exatamente. Bom, vamos lá. Nós vamos começar hoje aqui. O capítulo 4 do Memórias de um Suicida. Lembrando, né? Os personagens principais do livro, não, o principal, né? Que é o Camilo Cândido Botelho, já saiu do Vale dos Suicidas, né? Passado alguns anos, né? Que lá estavam.
junto com outros que ele acabou conhecendo lá mesmo. Eram companheiros de caverna, né? Eram companheiros de sofrimento, né? De expurgo. E agora estão no Hospital Maria de Nazaré começando o seu tratamento. Estão há poucos dias, né? Então a gente vai começar o capítulo 4, que vai falar do Jerônimo de Araújo Silveira e família. Como a gente comentou no estudo de ação e reação, a gente vai ver muita conexão entre os dois estudos, né? Pois ambos falam de ação e reação. Ô Vagnão, você quer ler para a gente aí? Entendi. Você lê para a gente ou a Giane lê para a gente? A Jane lê. Deixa ela ler. Tá bom. Você está com o livro da mão, Gi? Então vamos lá. Não gravam-nos notícias de nossos familiares e tampouco dos amigos. Excruciantes saudades, como ácido corrosivo que nos estorcesse as potências afetivas, lançavam sobre nossos corações infelizes o decepcionante amargor de mil incertezas angustiosas. Muitas vezes, Joel e Roberto surpreendiam-nos chorando às ocultas, suspirando por nomes queridos, que jamais ouvíamos pronunciar. Caridosamente, esses bons amigos nos reanimavam com palavras encorajadoras, asseverando ser tal contrariedade passageira, pois tendíamos a suavizar a situação própria, o que necessariamente resolveria os problemas mais prementes. Parando um pouquinho aí. Vamos comentar, né? Algo que nós temos que ter em mente, né? Ao desencarnarmos, né, o que vai acontecer? Nós vamos estar, né, de preferência, fora do nosso ambiente material. Pois muitos desencarnam e continuam dentro de casa. Não saem de volta de casa, não saem de volta da família, não saem do ambiente do trabalho. Continuam ali, como se estivessem levando a vida de encarnados, mas já estão desencarnados. Lembremos lá de André Luiz, né, em Nosso Lar. Quando ele chega em Nosso Lar, as saudades também que ele tem da família, as saudades também que ele tem, né, da casa, de toda a vida que ele tinha quando encarnado. E aqui o Camilo Cândido Botelho e os companheiros estão há pelo menos aí por volta de 10 anos que eles ficaram no Vale dos Suicidas. Gente, em 10 anos a vida muda muita coisa. Muita coisa. Então, aquilo que a gente fala, né? Nos nossos estudos, nos nossos grupos de estudos, nos nossos cursos. Desencarnou, dá linha na pipa. Não fique no mundo do encarnado. Vá para o mundo do desencarnado. Não queira ficar dentro de casa acompanhando o que acontece. Você vai simplesmente enlouquecer. Então você imagina, você vê seu companheiro ou sua companheira com outra pessoa. Você vê seu filho, sua filha com um padrasto, com uma madrasta, sendo ali, né, tutelado por uma pessoa que não é você. E quando essa pessoa der uma bronca no seu filho, na sua filha, for grosso com seu filho, com a sua filha, você vai sair de giro. Né? A revolta vai tomar conta, a raiva vai tomar conta, e você vai chegar no encarnado e falar qual é, quem você pensa que você é. Mas o encarnado, em sua grande maioria, nem vai perceber você. Talvez sinta um mal-estar repentino das vibrações negativas, né, que a gente vai emitir, mas só, não vai passar disso. E a gente, desencarnado, nada vai poder fazer, além de piorar a situação, porque os nossos fluidos negativos vão fazer o quê? Vão contaminar o ambiente do lar. Então, ao invés de estarmos ali ajudando o nosso ente querido, né, ajudando os nossos filhos, nós vamos estar prejudicando. Ok? Você vê que aqui é igualzinho o nosso lar, ó. Fica longe do mundo do encarnado. O encarnado, quando tiver um desdobramento, desencarnar não. O encarnado, quando entrar em desdobramento,
No Vale do Suicídio, no Hospital de Maria de Nazaré, não tem visita. Mas nas outras casas, né, que não são reformatórios para suicidas, tem visita. Mas é o encarnado que desdobra e vem visitar. É trazido pelos espíritos, amigos, trabalhadores, para a visita. Você ia falar, Gi? Eu vejo um outro ponto aí também, porque eles ficaram 10 anos presos no mesmo momento da vida deles. É como se o tempo, a vida não tivesse continuado. Então, olhar para os seus encarnados e verificar que transcorreram 10 anos aí, deveria ser um choque muito grande. Deveria não, é um choque muito grande. Sem sombra de dúvida. É um Imagina choque um filho muito de grande. 10 anos, aí ele vai estar com 20. Sim. Né? Uma criança, de repente, uma pessoa... Já vai estar um adulto. Adulto. Pode estar bem, mas pode estar na Cracolândia, pode estar numa prisão, pode estar num prostíbulo, né? Pode estar morando na rua, pode ser diretor de uma empresa, diretora de uma empresa, pode ser várias coisas. Né? Depende o que cada um traça para si, o que cada um faz com a sua vida. E claro, aqui nós estamos falando, se na morte, se no desencarne de um ente querido, através de uma morte que não foi um suicídio, já causa geralmente desarranjo na família por um período, a não ser quando você tem ali a avó, o avô, né, ou seu pai, a sua mãe, que já estão numa idade avançada, a gente já está relativamente preparado para o desencarne. Mas quando desencarna alguém, né, algum ente querido que você vive e convive com ele no mesmo lar, e você tem as atividades do dia a dia, e, por exemplo, é seu companheiro, sua companheira, seu irmão, sua irmã, seu filho, sua filha, é complexo. Né? Porque, de repente, é uma companhia que sai de cena física. E durante um tempo, você, né, cada um de nós, vai aí sambar miudinho para se rearranjar. E, naturalmente, muitos de nós vamos nos consorciar ou nos associar a outro companheiro, outra companheira, para levar a vida à frente. Né? Não é porque, né, o meu ente querido, né, meu companheiro e minha companheira desencarnaram, que eu vou fazer voto de celibato e vou viver sozinho o resto da vida. Geralmente, né, para você levar a vida adiante, geralmente, né, a dois é melhor do que sozinho. São várias situações, né? Por isso, desencarnou, ó, linha na pipa. Deixa a pipa embora. Se duvidar, corta a linha e deixa o vento levar embora. Não fica nem segurando a linha da pipa. Corta a pipa, corta a linha e deixa a vida levar embora. Que é o que a gente falou. Os caras ali há 10 anos no Vale dos Suicidas, mas, cara, eles não têm noção do tempo, porque todo dia é igual. Né? Não tem mais trabalho, não tem mais televisão, não tem mais nada. Todo dia é igual. A pessoa perde a noção do tempo. Não tem nem nascer nem pôr do sol, porque o Vale dos Suicidas era escuro o tempo todo, era tenebroso o tempo todo. Você imagina você viver num clima sombrio por 10 anos a fio. Onde não tem claro e escuro, é tudo igual. 10 anos direto. Você percebe o passar do tempo? Você não percebe. Você não tem mais corpo físico. Se você não tem mais corpo físico, você não tem aquela necessidade que o corpo precisa de repouso. Porque quem precisa de repouso é o corpo físico, para ele se recompor. Para o cérebro ali dar uma restaurada, uma comandada no restauro das células, enquanto a gente desdobra do corpo.
Desencarnado, bicho, não tem isso. Então, se você não dorme, você não trabalha, você não tem TV, você não vê pôr do sol, nascer do sol, ó, a noção do tempo some. E você, se vendo repetindo suicídio ininterruptamente, some mais ainda, né? Pensemos sobre isso. Vamos lá. No entretanto, existia permissão para nos cientificarmos das visitas mentais e votos fraternos de paz e felicidades futuras, quaisquer gentilezas emanadas do amor e que proviessem dos entes queridos deixados na terra ou dos simpatizantes, além dos que, mesmo das moradas espirituais, nos amassem, interessando-se por nosso restabelecimento e progresso. Desde que tais pensamentos fossem irradiados pela mente verdadeiramente blindada a expressões superiores, eram-nos eles transmitidos por meio assaz curioso e muito eficiente, o qual, na ocasião vigente, nos levava à perplexidade, dado o nosso desajuste espiritual, mas que, posteriormente, compreendemos tratar-se de acontecimento natural e até comum em localidades educativas do astral intermediário. Você viu o que ele falou aqui, né? Visitas mentais, pensamentos positivos, ou seja, no reformatório, né, de Maria de Nazaré para os suicidas, não tem visitação de encarnados em desdobramento. Não tem. Diferente daqueles que desencarnam sem ser por suicídio, né? Pode ter a visitação. Não é que tem, pode ter, né? Dependendo da necessidade do espírito. Porque se a visitação for causar mais dor do que bem, não vale a pena, né? Então você viu que uma oração com o coração, né? Ou seja, vinda de dentro, com muito amor, outros desencarnados que vibrem positivamente, tudo isso são fluidos que os desencarnados recebem. Ah, mesmo suicidas? Mesmo suicidas. Aquela nossa conversa, a oração sempre faz bem. Vibrar por alguém sempre faz bem. Né? Não vai salvar esse alguém, mas vai promover um bem-estar. Né? Vai ajudar na harmonia, vai ajudar no bem-estar. Vamos lá? Existia em cada dormitório certo aparelhamento delicadíssimo, estruturado em substâncias eletromagnéticas, que, acumulando potencialidade inavaliável de atração, seleção, reprodução e transmissão, estampava em região experienta, que lhe era parte integrante, quaisquer imagens e sons que benévola e caridosamente nos fossem dirigidos. Ponto aí. Que ano que nós estamos aqui no livro, na história? 1903, mais ou menos, 1904. A televisão surgiu quando? 1940, entre 40 e 50. Gente, o que ele está retratando aqui é um televisor, né? Algo parecido a um televisor. Mas como em 1900, e quando ele desencarnou, 1893, que ele se suicidou, 1893, aí é que não tinha nada disso mesmo. Então, ele está tentando traduzir, né, o que seria, pela descrição aqui, um televisor. Ou uma tela plana, alguma coisa assim. Similar, né, no Apocalipse de João, quando ele fala pássaros de metal, né, lançando ovos de fogo. O que é isso? Na época que o Apocalipse foi escrito, existia avião? Não. Mas o avião voa. E tem um jeito de um pássaro, porque tem asas. Então, pássaros de metal é o avião. E lançando ovos de fogo. Né?
O que são ovos de fogo? Bombas. As bombas. Então, quando você não conhece, você tenta correlacionar com alguma coisa que você conhece. Tá? Então, sempre que a gente está fazendo uma leitura, temos que tentar nos situar na época em que a história se passou, né? Quando um coração generoso, pertencente às nossas famílias, ou mesmo para nós desconhecido, arremessasse vibrações paternas pelas imensidões do espaço, ao Pai Altíssimo, invocando mercês para nossas almas, enoitadas pelos dissabores, éramos imediatamente informados por luminosidade repentina, que, traduzindo o balbucio da oração, reproduzia também a imagem da personalidade operante, o que, às vezes, sobremodo nos surpreendia, visto acontecer que pessoas a quem nem sempre distinguíramos com afeição e desvelo se apresentavam frequentemente ao espelho magnético, enquanto outras, que de nossos corações obtiveram as máximas solicitudes, raramente mitigavam as asperezas de nossa íntima situação com as blandícias santificantes da prece. Poderíamos, assim, saber de quanto pensassem a nosso respeito, das súplicas dirigidas às divinas potestades, de todo o bem que nos pudesse desejar ou a nosso favor praticar. Então, aí uma pergunta que sempre, né, geralmente a gente escuta de quem entra na casa espírita, quem é iniciante na doutrina espírita, quem começa na casa espírita pela primeira vez, ou em outras religiões também. Eu posso orar por um suicida? Ou é perigoso eu orar por um suicida? Né? Lembremos, né, para quem assistiu o filme do Divaldo, né, quando a irmã dele se suicidou, a mãe foi à igreja solicitar ao padre uma missa e o padre disse não. Né? O padre disse não. Já imaginou? E tem na história do Divaldo, né, uma época, né, ele chegou a pensar em suicídio. No que ele chegou a pensar em suicídio, ele viu uma fila de espíritos que se formou na frente dele, né? E eles falaram: você vai se suicidar? E quem vai orar por nós? Você ora diariamente por nós, né? Quem vai nos trazer paz, quem vai nos trazer harmonia com energias positivas. Não faça isso. Você nos auxilia muito. Olha que interessante, né? Porque Deus não é punitivo, Deus não castiga. Apenas, né, quem cometeu o suicídio, a lei de causa e efeito, está atuando. Mas a oração sempre é reconfortante. E nenhum mal nos há de vir por estarmos fazendo o bem através da oração. Pelo contrário, o bem que nós fazemos repercute a nosso favor, né? Volta para nós de alguma forma. Ok? Então, podemos orar por suicidas, por homicidas, por vítimas disso, causadores daquilo, seja por quem for. Podemos orar e devemos orar. Pois sabemos que os que cometem atos tresloucados são irmãos nossos que estão enfrentando dificuldades extremas. Não estamos justificando os atos tresloucados, mas sim, né, são mais doentes do que nós que não cometemos mais atos tresloucados ou atos tão tresloucados assim. Mas no passado cometemos vários atos tresloucados. E vários oraram por nós. Infelizmente para nós, porém, tal acontecimento, que tanto amenizaria as agruras da solidão em que vivíamos,
que seria como refrigerante sereno sobre as escaldantes saudades que nos combaliam a mente e o coração, era raríssimo na quase totalidade do hospital, referência às aflições deixadas na terra, pois que o genial aparelho só era suscetível de registrar as invocações sinceras, aquelas que, pela natureza sublimada das vibrações emitidas no momento da prece, se pudessem harmonizar as ondas magnéticas transmissoras capazes de romper as dificuldades naturais e chegassem às mansões excelsas, onde é a prece acolhida entre fulgores e bênçãos. Porém, a verificar-se tão generoso fato, não facultaria a possibilidade de noticiário circunstanciado em torno da individualidade que o praticasse, tal como desejaria a nossa ansiedade. Daí, as angústias excessivamente amargosas, a desoladora saudade por nos sentirmos esquecidos, privados de quaisquer informes. Mas, pelo que a gente já comentou, e pelo nosso conhecimento já, isso é extremamente necessário e extremamente positivo, né? Se eu desencarnei, eu não pertenço mais, por estar desencarnado, ao mundo material. Eu devo me afastar do mundo material. E devo passar agora a viver no mundo espiritual, com as atividades do mundo espiritual. Aquilo que eu deixei ao desencarnar, deixei. Pode ser que na próxima reencarnação eu venha, inclusive, a reencarnar no mesmo lar, né? Mas aí eu serei bisneto ou tetraneto de mim mesmo, né? Não serei mais eu mesmo. E depois de 100 anos, o meu lar vai estar bem modificado. As pessoas serão outras, os nomes serão outros, as roupas serão outras, os móveis serão outros, os costumes serão outros. Né? Então, lembremos bem disso. E o suicida não recebe visitas de encarnados em desdobramento. Por quê? Porque vai gerar um pânico ou uma briga de altíssimo grau. Vai desequilibrar, não vai equilibrar. Ok aí? Né? Não obstante, os mesmos preciosos instrumentos de transmissão incessantemente revelavam-nos que éramos lembrados por habitantes do além. De outras zonas astrais, como de outras localidades de nossa própria colônia, chegavam fraternos votos de paz, conforto amistoso e encorajamento para os dias futuros. Oravam por nós em súplicas ardentes, não apenas invocando o amparo maternal de Maria para nossas imensas fraquezas, mas ainda a intervenção misericordiosa do Mestre Divino. Agora a pergunta. Existe intervenção? Não estamos todos submetidos às leis divinas? Uma intervenção seria um reajuste na lei caprichoso, específico para mim. Então, tudo corre de acordo com as leis, né? O que posso ter é harmonia devido à oração, paz devido à oração, carinho devido à oração. Mas a intervenção para mudar algo não faz sentido, porque aí seria capricho. Né? O mestre divino aqui é Jesus. E aí Jesus não estaria amando a todos da mesma forma.
E nem Maria estaria amando a todos da mesma forma. Porque espíritos desse naipe, desse nível, amam a todos da mesma forma. Não tem preferência mais por um do que por outro. Algo que para nós é incompreensível ainda. Né? Não dá para a gente amar um estranho que a gente nunca viu, como a gente ama o nosso filho, nosso neto. Não dá. Já Jesus, Maria de Nazaré, sem contar Deus, né? Amam a todos da mesma forma. Você pode ter uma simpatia maior por alguém, mas você ama a todos da mesma forma. Você não julga mais, você não sentencia mais, pois você já está plenamente adequado às leis divinas. Interessante. Longe ainda, hein? Longe é pouco. Põe longe nisso. Põe longe nisso. Né? Você imagina Jesus, que há 4 bilhões e 500 milhões de anos ele está no comando da Terra. Então, há 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás, ou seja, antes da... Isso são dados científicos ainda, a existência da Terra, né? Também 4 bilhões, 500 milhões, 5 bilhões de anos não vai fazer diferença, é a mesma jossa. Né? É gigante do mesmo jeito, é imenso do mesmo jeito. Né? Ele gera um espírito puro, né? Com conhecimento e capacidade de construir e governar um planeta. Você acha que dá para ele amar um mais do que o outro? Não, né? Porque Maria de Nazaré simplesmente é um espírito ainda abaixo de Jesus. Assim como todos os apóstolos, assim como Francisco de Assis, porque o espírito de maior escola aqui na Terra é Jesus. Né? E sempre será Jesus. A não ser que algum dia Jesus escale, vá para um nível maior ainda, e outro espírito do mesmo nível de Jesus entre no lugar dele. Também a gente não vai nem perceber a diferença. Né? Pois a própria imagem de Jesus, se a gente for ver, nós temos várias imagens de Jesus. Né? Ela foi sendo recomposta nesses 2000 anos. Você imaginar que Jesus tinha cabelos cor de mel, olhos azuis, pele clara, naquela região do Oriente Médio, não combina. Não combina. Ele tem uma formação mais europeia, né, do que do Oriente Médio. Temos que pensar nisso. Então, são várias camadas que foram sendo colocadas em cima do Jesus primitivo, do Jesus real, né, para nos agradar. Já pensaram sobre isso? Para agradar a Igreja Europeia, né? E nós fiéis na época, né? E nós fiéis na época, né? Isso, sim, nós sim. E também estávamos lá, né? Estamos lá, sem dúvida. Né? Mas era para agradar essa elite, né? Sim. Europeia que tinha essa postura, né? Que Deus aos seus semelhantes, né? Sim. E Ele independente... não poderia ser tão moreninho. É. Tão mouro. Tão moreninho. Porque é natural na região ali do Oriente Médio, né? É natural nos mouros, né? Não é uma pele, né, clara, que nem de um europeu mais para cima, né? Nas regiões mais frias. Né? Não, ali é uma região de intenso calor, de intenso sol. Então é interessante pensar sobre isso. Tem um documento
que acharam que é do senador Publio Lentulus, que a gente sabe que foi Emmanuel, e que descreve o retrato de Jesus. Ah, tá no livro há 2000 anos, né? No livro há 2000 anos tá nele, né? Também ele define, mas esse é um documento mesmo que acharam Ah, é? quando ele estava encanado. Eu vou ver se eu encontro. Ah, que legal. Mensagem. Então, ou seja, não é E só ele o que escreve. Chico psicografou, tem um texto mesmo. Texto. Que legal, que bacana. Se você achar, publica, por favor. Ele fala que ele tinha feições diferenciadas, tanto ele como Maria. Né? Um rosto mais sereno, um Sim. olhar mais brilhante. Por consequência, é um rosto mais suave, né? Exatamente. Menos contrito, né? Eu vou ver se eu acho e eu mando para vocês. Legal. Mas é interessante a gente observar pelos olhos religiosos, né? E pelos olhos científicos, né? Desprovidos de religião. Desprovidos não. A parte a religião, né? De forma científica. Como o Espiritismo nos convida, a fé raciocinada. Você vê que ela remexe com conceituações nossas, com conceitos nossos antigos, né? Das várias reencarnações que já tivemos. Mexe fundo. Para mim aqui está dizendo que falta 2 minutos e 30. Para você está dizendo que falta quantos minutos? 2h15. 2h15, tá legal. Acho que a gente pode sair e entrar, né? Mais prático. Vamos lá? Até já. Até já. Para você que nos acompanha pelo YouTube, só um instante. Que o nosso grupo de estudo é pelo Zoom, já estaremos aqui de volta, já o pessoal vai voltando, a gente prossegue o estudo. Olá, Fátima. Olá. Na Igreja São Carlos de Borromeu, tem o Jesus Moreno, né? Tem o Jesus Moreno, legal, bacana. Eu lembro que quando ele foi pintado, ele foi feito, eu lembro que eu era pequena, e minha mãe foi lá para ver, e o pessoal criticou muito o padre na época que fez. O nosso preconceito ainda é muito brabo. Muito, eu era pequena, e até hoje ela permanece assim. Ele tem os cabelos negros. Que igreja que é? É São Carlos de Borromeu. São Carlos de Borromeu. Legal saber disso, bacana. Ele é moreno. Nossa, na época eu lembro que a vizinhança lá ficou assim, conformada. Mas como um Papa permitia isso. É a cor de pele mais comum nessa região do Oriente Médio, né? Que é uma região quente, sol. Oriente Médio mesmo. Né? Sim, sim. Fátima, é aqui a igreja aqui perto do Colégio Agostiniano ou é de outro lugar que você está falando? Não, é ali no... Eu acho que é do Agostiniano, São José, né? Você tá falando? Isso, é. Ele é moreno, né? Agora, independente, né, da cor de pele, da altura, do cabelo, disso ou daquilo, o que interessa é o Evangelho. Né? O que interessa é a Boa Nova. Né? O que nos move é o Evangelho, é a Boa Nova. E para a gente ver a relevância de Jesus, né, para nós, né, encarnados, ela é tão gigantesca que a história é dividida, né? Antes de Jesus e depois de Jesus, né? O AC/DC, né? Antes de Cristo e depois de Cristo, né? Oi? Eu acho que o que deveria marcar na época não era nem tanto o semblante dele, mas você entrar na vibração, aquela aura dele, sentir aquela vibração, eu acho que é aquilo que marcava. Você imagina a psicosfera dele, né? O campo magnético dele, onde avançava, né? O que a gente estuda, né, no Aprendiz do Evangelho é o quê? Que a distribuição de pães e peixes fisicamente impossível, né? Você reproduzir. Então, o alimento ali foi magnético, né? A onda vibratória de Jesus tão intensa, né?
que simplesmente envolveu a todos e deixou a todos saciados. Mas, por na época não compreendermos, né, fica mais fácil traduzir como a multiplicação dos pães e a multiplicação dos peixes, né? A multiplicação dos peixes é até explicável quando você estuda fenômenos, né, de tufão, de furacão. Por exemplo, um tufão, um furacão em cima de um lago, em cima de um rio, ele suga a água e joga a água a quilômetros de distância. Certo? Se naquela água, naquele lago, naquele rio, está repleto de peixes, junto da água vai o quê? Os peixes. Então, às vezes, existem chuva de peixes. Não é que os peixes estão caindo do céu. É que um tufão, um furacão, né, em cima de uma lagoa, em cima de um rio, sugou a água para cima, junto foram os peixes e foram cair em outro lugar. Interessante isso, né? Isso é científico. Os furacões na região do Texas, né, nos Estados Unidos, geralmente levantam caminhões. Caminhões são arremessados a centenas de metros de distância. Então, para levar um peixe a quilômetros é bico, né? Mas já os pães, não. Então, é o magnetismo de Jesus. Você imagina, né? Quem, né, teve a oportunidade de visitar Chico Xavier, já comentava no que chegava perto, já sentia toda uma onda de amor, né, no que começava a chegar perto da residência dele. Você imagina Jesus onde ia parar. E desde o princípio e até hoje, e ainda por muitos milênios, Jesus continua emanando amor para a Terra toda, né? Para todos os espíritos que estão no planeta Terra. Ele não cessa de emanar amor. Porque Jesus é o amor em pessoa. Então ele emana isso, ele exala isso o tempo todo. Marcão, o Oi. livro Ave Luz, eu acho que quem tiver a oportunidade, no nosso grupo nós estudamos à noite, lá na quarta-feira, você sente, através do livro, toda essa presença e essa vibração de Jesus. É incrível. Você já leu Ave Luz, né? Ave Luz não. Eu li o Ave Cristo só. Ave Luz não. Ave Luz, tá? Ave Luz. Olha... Você entra na história e sente. Você entra na história. Cada capítulo é de um... por exemplo, tem a parte que fala... É só Pedro falando, depois Felipe, cada um dos apóstolos. Tá legal. E ele respondendo aos apóstolos. Tem momentos que você está lendo e você vai, né, nos comentários, ou, assim, a equipe toda chora, porque assim, você sente ele, a presença dele é uma coisa incrível. Ele narra exatamente como que era o local onde ele sentava, né, onde eles chegavam, que eles lembram. Era um casebre, né? Sim. Muito simples, com bancos de madeira. Então, quando eles chegavam, limpavam, ele chegava, a presença dele chegando e as palavras dele, nossa, olha, é um livro de cabeceira. Eu não tiro mais ele do meu quarto porque é a coisa mais linda. Você sente exatamente essa energia dele, as palavras dele. É maravilhoso. Você imagina quem estar ali, quem vivenciou e consegue se lembrar disso, né? Experiência única, né? Vamos lá. Na Terra, todavia, não eram raras as vezes que discípulos de Allan Kardec, procurando pautar atitudes por diretrizes cristãs, se congregavam periodicamente em gabinetes secretos, tais como os antigos iniciados no segredo dos santuários, e respeitosos, obedecendo a impulsos fraternos por amor ao Cristo divino, emitiam pensamentos caridosos em nosso favor, visitando-nos frequentemente através de correntes mentais vigorosas que a prece santificavam,
tornando-as ungidas de ternura e compaixão, as quais caíam no recesso de nossas almas cruciadas, esquecidas, quais fulgores de consoladora esperança. Se a gente for ver, né, nossas vibrações nos evangelhos, nossas vibrações, né, nas palestras são o quê? Né? O que ele está falando aqui, né? E você vê que no nosso evangelho, né, muitas vezes a gente direciona o pensamento, olha, vamos vibrar pelos irmãos, né, irmãs que optaram pelo suicídio, vamos doar amor, tranquilidade. Estamos fazendo isso, né? Interessante é a fala dele a respeito da visão que ele tinha das reuniões espíritas, né? Gabinetes secretos, tal como antigos iniciados. Nós estamos falando de 1900, né? Ó, 120 anos atrás. Ele deu uma feição Discípulos de esotérica, Kardec. Né? Discípulos de Kardec. Se você for ver no Brasil, pô, o espiritismo foi perseguido por uns anos, né? Por uma boa época. Sem contar que nos anos de chumbo, né, os espiritistas eram vistos, né, como perigosos, né, para o governo. Interessante, né? Pelas ideias de fraternidade, de liberdade, de igualdade, de caridade. E até na escola, a gente tinha que colocar lá que religião você era. E se você colocasse espírita, Uxi, Maria, olhavam está como afetado. feiticeiro. Opa, ou se hoje ainda é assim? Era muito engraçado. Né? Se hoje ainda é assim, né? Tem gente que pergunta, pô, e lá, bateu muito tambor lá? Ainda hoje perguntam isso para nós. Imagina no passado, né, bicho? Vamos lá? Todo mundo punha católico. No. Vamos embora? Porém, não era só. Caravanas fraternas de espíritos em estudo e aprendizados beneficentes, assistidas por mentores eméritos, penetravam nossa tristonha região, provindas de zonas espirituais mais favorecidas, a fim de trazer sua piedosa solidariedade, visitações que muitos nos desvaneciam. Assim, fizemos boas relações de amizade com indivíduos moralmente muito mais elevados do que nós, os quais não desdenhavam honrar-nos com sua estima. Tais amizades, tão suaves afeições, seriam duradouras, porque fundamentadas nos desinteressados, nos elevados princípios da fraternidade cristã. Veja que ele está falando aqui desencarnados de cidades do bem os visitavam. Desencarnados. Ou seja, não estavam levando notícias da terra, nada disso. Estavam lá, né, em trabalho de doação de amor, em palavras, né, de carinho. Assim como, né, se a gente for pensar aqui nós encarnados, muitos grupos, né, vão visitar doentes em hospitais, vão visitar, né, pessoas que estão nos asilos, vão visitar crianças que estão nas creches, né, asilos, casas de repouso, né, crianças que estão nos orfanatos. Né? Então você vê essas caravanas do bem, elas existem em todas as situações, em todos os aspectos. Então aqui no caso, né, são caravanas do bem de desencarnados. Quando ele fala moralmente mais elevados do que nós, por quê? Para conseguir adentrar, né, no ambiente de dor, que é o ambiente do suicida, e ali são milhares ou milhões de suicidas, né, nesses reformatórios, né, espalhados pela espiritualidade para suicidas, a psicosfera reinante é densa. Né? Então não é um desencarnado
comum que vai ter condições de adentrar e ficar bem. Então, tem que ser realmente um desencarnado, como ele comenta aqui, moralmente muito mais elevados que nós, ou seja, que já tem um pensamento plano, né, em termos de sintonia com o bem, porque senão o impacto da psicosfera negativa do suicida, porque ele está em dor, né, não porque ele suicidou, mas sim porque ele está em dor, né? O suicídio causou uma dor gigantesca, né? E os reflexos da lei de causa e efeito são brutais, né? Só muito mais tarde, nos foi otorgada a satisfação de receber as visitas dos entes caros, que nos haviam precedido no túmulo. Também desencarnados, né? Mesmo assim, porém, devíamos contentar-nos com aproximações rápidas, pois o suicida está para a vida espiritual como sentenciado para a sociedade terrena. Não tem regalias normais, vive em plano expiatório penoso, onde não é lícita a presença de outrem que não os seus educadores, enquanto que ele próprio, dado seu precário estado vibratório, não logrará afastar-se do pequeno círculo em que se agita, até que os efeitos da calamitosa infração sejam totalmente expungidos. Lê de novo esse parágrafo, Gi, por favor. Forte. Só muito mais... Bem forte e muito esclarecedor. Eu lembro que no começo alguém comentou que a gente tinha falado que eles eram réprobos, que eles eram infratores da lei divina, achou exagerado, mas agora o livro começa a mostrar isso, né? O livro começa a apertar. A história começa a apertar. Só muito mais tarde nos foi otorgada a satisfação de receber... Primeira coisa, só muito mais tarde. Ele não especifica quantos anos, mas só muito mais tarde. Ele não falou alguns meses depois. Porque se fosse rapidinho, ele ia falar alguns meses depois. Só muito mais tarde. Nos foi otorgada a satisfação de receber as visitas dos entes caros que nos haviam precedido no túmulo. Mesmo assim, porém, deveríamos contentar-nos com aproximações rápidas. Ou seja, é um oi, tudo bem, um abraço, tchau e benção. Pois o suicida está para a vida espiritual como sentenciado para a sociedade terrena. Ou seja, o suicida está recluso. Né? Lembra? Reformatório Maria de Nazaré. O suicida está recluso. Não tem regalias normais, vive em plano expiatório penoso, onde não é lícita a presença de outrem que não os seus educadores. Por que motivo? Para que não desvie o pensamento do processo reeducativo. Infelizmente, né, no nosso mundo material, no nosso mundo encarnado, em qualquer país, hein? Não é só no Brasil, qualquer país pelo mundo, inclusive países do primeiro mundo, os reformatórios, as penitenciárias, né, os presídios, são lugares extremamente complexos, duros, e onde a violência impera, e os que lá trabalham também são violentos e duros com os presos, né, com os retidos. Aqui, não. No plano espiritual, não. A não ser nas regiões, a não ser dentro dos umbrais, né? Nos calabouços dos umbrais. Mas nas cidades do bem, nas regiões do bem, mesmo que dentro do umbral, o respeito ao espírito é totalmente diferente. Ele está ali recluso, mas ele não é desrespeitado, ele não é maltratado. Ele é, sim, trabalhado, ele é reeducado e é bem tratado. Coisa que, no mundo, as penitenciárias, os presídios, as cadeias deveriam te agir dessa forma. Para quê? Para dar chance ao detento, né, de uma vida digna e de um trabalho que enobrece.
Para reeducar, né? Para Seria o sentido reeducar. da reclusão. E não para espancar, não para torturar, né? E se você vai, então, em várias prisões, não só do terceiro mundo como o nosso, mas várias prisões de primeiro mundo, também a superlotação é presente. Não estou falando em todos os países, mas em vários países a superlotação é presente, né? Onde deviam ter, sei lá, 4, 5, tem 15, 20. Né? E tem ali direito a 1 hora de sol. Você vê. Oi. Isso não é reeducar, né? Isso Não, é não barbarizar. funciona. Isso Né? isso é barbarizar. Você fortalece mais ainda a revolta, né, no indivíduo que já está afastado. Não estou falando que estou com pena, não é isso que quer dizer. Mas o Estado que tem o dever de proteger os seus cidadãos e reeducar aqueles que saem fora da conduta esperada, não age dessa forma. Né? O princípio da pena, que é a reeducação, a ressocialização, não é obedecido em nenhum tempo. Do mundo. Sempre foi, a prisão sempre foi um lugar de sofrimento só. Sim. E onde você aprende é uma faculdade para você aprender a cometer mais crimes. Sim. Por isso que a maioria volta. Por isso que a maioria volta. Sim. Você ia falar, Adriane? Eu complementei o que a gente falou, porque é aprimorar, né? Eles fazem pós-graduação, né? Aprimoramento. Não, imagina, você coloca ali um cara que é ladrão de galinha, do lado de um cara que assalta banco, que planeja roubos milionários, do lado de um traficante. É uma faculdade do mal, né? Esperar que a pessoa saia dali regenerada, além da discriminação da sociedade com aquele que já foi preso. A discriminação é gigante. Felizmente, né, nas reencarnações, nós temos a famosa e bem amada lei do esquecimento. Ou seja, a gente começa do zero. Né? Tudo bem, nós temos as impressões, mas não temos as lembranças. Imagina você olhar para o teu filho e você ver, nossa, foi você que destruiu minha família 10 encarnações atrás. Foi você que cortou a cabeça do meu filho. Foi você que arrancou os olhos dele. Ninguém vai aguentar. Então, por isso, né? Que tem a lei do esquecimento, para a gente ir pouco a pouco caminhando. Graças a Deus, né, tá? Porque, e da gente, né? Até quando você olha para o outro e vê o que ele fez. Não, e o que a gente fez para o outro, né? O que a gente fez para o outro. Sim, o que a gente fez para o outro, a gente ia se esconder de vergonha, ia fugir de medo. Então, toda vez que eu vejo alguém voltando no noticiário, lembro de você falando essa frase. Qual frase? Imagina quem era a pessoa que voltou, o bebezinho, o espírito do bebezinho que está lá. Aquele nenezinho fofinho, lindinho, que você fala, ai, como ele é fofinho, um anjo que Deus me deu, olha que maravilhoso. Ainda bem que eu consigo manter minha boca fechada. Né? Na encarnação passada, muitos vêm no bem a muitas encarnações, mas outros são complicados. Mas tem a nova oportunidade, Mas vai crescer, você vai ver quem ele é, vai crescer, né? E vai crescendo, a personalidade acumulada vai tomando conta. Mas devagarinho a gente vai para frente. Não, mas existem os pais para ensinar e mostrar
o amor que ele está sentindo pelo filho. E Sim. vai mostrar tudo isso para ele. E um Sim. dia ele vai entender. Não é assim, não, meu. Aí uma pergunta para você, Marli. É. Quantas pessoas amorosas, como você está comentando, têm filhos que estão lá na Cracolândia, têm filhos que são traficantes, têm filhos que são assaltantes, têm filhos que são corruptos políticos, têm filhos que são corruptores, e quantos bêbados, completamente assaltantes, traficantes, marginais, têm filhos fantasticamente amorosos. Hã? Mas nem todos são assim, né? Eu não falei que todos são assim, Marli. Você que entendeu que todos são assim. Eu não falei que todos são assim. Eu sei, nós temos que pensar de uma maneira boa para que eles sejam regenerados para melhorar. É difícil, eu sei que é difícil, mas eu tento pensar de uma forma legal. Mas nós temos que ser realistas, né? Não dá para tapar o sol com a peneira. Isso eu sei. Mas é difícil, né? Porque se filho de peixe fosse peixinho, filho de gente boa era bom e filho de gente ruim era mal. Só que não é assim. Mas quantos filhos de pais ruins são filhos bons? Isso, você falou bem, de pais ruins. E quantos filhos de pais bons são ruins? Então acho que a gente tem que pensar também dos dois lados, né? Isso. É isso mesmo. É? Sim. Porque ainda somos provas e expiações, né? Por sermos provas e expiações, a maioria das nossas uniões são de amor ou são uniões de reparação? Começa aí, né? Oi, Zuleika? Então, Marcão, o mesmo caso para isso que ela falou, né? Por exemplo, assim, tem pais que têm 2, 3 filhos, tem um que é super legal e o outro é todo desajustado, se a educação foi a mesma. Inclusive filhos gêmeos univitilíneos. Inclusive gêmeos univitilíneos. Eu tenho um caso assim da minha família. Isso significa o quê? Super legal. Filho de peixe não é peixinho. E principalmente que a probabilidade de, no meu crescimento físico, o espírito vai ficando cada vez mais senhor de si, com o crescimento do corpo físico. A personalidade acumulada das várias encarnações, das várias existências, ela é muito marcante. Então, muitas vezes, por mais que os pais tenham me dado todo o amor, toda a educação, todo o exemplo, né? Eu posso sair pelo outro lado. Enquanto meu irmão ou minha irmã, do mesmo pai, da mesma mãe, inclusive sendo gêmeos, eu saio por o outro, saio pelo outro lado. Porque cada espírito tem a sua personalidade. Né? Cada espírito tem o seu acúmulo de existências anteriores. Que dependendo do espírito, ele pode optar pela predominância daquilo que o mais move, e outros podem optar pelo bem que aprendeu com os pais, pelo exemplo que aprendeu com os pais. Acho que daí vem a importância da gente olhar os nossos filhos como espíritos. Sim. E poder olhar e enxergar não só as coisas positivas, mas aquilo que eles trazem de tendências negativas, e pensar como é que eu posso ajudar esse espírito nessa fase infantil, para que lá na frente isso não seja algo que o faça se desequilibrar. Ou pelo menos você tentou, como a Marli disse, os pais fizeram o seu máximo. Mas vamos lá no Evangelho, no capítulo que fala do dever. Né? Aonde o dever termina? E aonde o dever começa? Né? Termina onde começa o direito do próximo e começa onde começa o meu direito. Né? Então, por mais
como a Marli disse, os pais, como você disse, os pais, né, sempre espera-se que deem o seu melhor. Mas não necessariamente todos os filhos vão optar pelo melhor que receberam dos pais. Porque cada espírito traz a sua história e as suas tendências, né? Os seus pendores. Sim, como ela falou, se cada pai, os pais, tivesse essa intuição, ou sei lá, o entendimento de poder observar essa maldade que está surgindo, se eles cortassem, tentassem cortar, será que não ia ajudar? Acho que faltou Tem que tentar. Tem que Então, tentar sempre, é claro. Tem que tentar. isso. Falta o conhecimento de pais ainda aí, sei lá, não tem noção. Como a gente diz, né? Filho não tem manual. É. Né? Por isso que lembra que nós comentamos outro dia que essa pandemia houve assim muitos desajustes, né? Acho que não sei se foi você, foi com o Wagner que nós comentamos. Houve muitos desajustes. Os pais não conheciam seus filhos e nem conheciam suas próprias esposas. E maridos, né? E vice-versa, né? E vice-versa. Seus companheiros e companheiras, né? Isso. Foi Sim. assim, um conhecimento entre os pais, entre os filhos, entre os esposos. Olha, houve muita coisa boa e muita coisa ruim, né? A gente viu que teve um boom de separações, né? Um boom de divórcios. O feminicídio aumentou, né? A agressão à mulher aumentou, porque geralmente, né, materialmente falando, fisicamente falando, o homem é mais forte que a mulher. Então, geralmente, né, a agressão masculina é mais presente do que a agressão feminina, né, infelizmente. E estatísticas da polícia, né, dos órgãos que trabalham com estupro. 65% das crianças estupradas acontece no lar, no círculo familiar. É o pai, é o tio, é o avô. É gravíssimo. Tá? Por isso a gente vê que somos espíritos ainda no estágio de provas e expiações, aonde uma grande parte das uniões, né, dos companheiros e companheiras que convivem juntos e optam em ter filhos ou adotar filhos, são situações reparatórias, são situações retificatórias. E, por sermos ainda provas e expiações e trazermos uma personalidade ainda muito presa na matéria, no orgulho, no egoísmo, esses desajustes ocorrem. E aí entra em circuito que a lei de causa e efeito, né? Sempre. Sempre. Oi, Vera? Quando você disse que não tem manual, filho não vem com manual. Na educação, a gente costuma dizer, quando nasce um filho, nasce um pai. E, às vezes, nascem vários pais, porque um filho é diferente do outro, então, Sim. cada vez que um filho nasce, nasce um pai. Uma vez, tinha um programa acho que na GNT. Acho que era na GNT. Era mais ou menos o nome, era mais ou menos, acho que famílias diferentes, ou famílias né? Mostrou um casal que eles tiveram 5 filhos de uma vez só, né? Quadrigêmeos. Como que é quando é 5? Quíntuplos. Tiveram quíntuplos. Cara, mostrou na televisão, durante 1 hora, a rotina deles para com os filhos. Eles anotavam num quadro, cada dia, que filho que quando saía para passear pegava na mão e quem ficava pegando na mão do outro filho, para não gerar ciúmes entre eles.
Porque você só tem 2 mãos. Mas se você tem 5 filhos, você não consegue dar as mãos para os 5. Então, revezava os dias da semana em que você fazia cada coisa com cada filho, para que um não se sentisse mais privilegiado do que o outro, ou menos privilegiado do que o outro. Porque o ciúmes é muito normal em nós, né? A sensação de desprezo é muito comum em nós. Né? Muito presente. Era os Busby, Marcão. Oi? O episódio era a família Busby. Eles eram pais e os 5 filhos. Mas era uma família brasileira, que estava mostrando nesse dia da GNT. Mas tem ao redor do mundo. Não é simples, cara. Ó, você imagina você ter aí 3, 4 filhos de uma vez? Nossa! Tem um já é problema, você imagina assim. De uma vez só. Uma vez só. De uma vez Hora só. para madeira, tem horário para madeira, tudo quíntuplo. É tudo Deixa né? eu só falar, Marcos, deixa eu só falar uma coisa. À vontade. Esses irmãos que nós vimos, eles ficaram trabalhando com a energia. Foi colocado um tubo, estavam numa sala. Você olhava assim, a sala, você via como se fosse máquina de lavar roupa. Sabe aquelas máquinas que abrem de frente, assim? Sim. Então, assim, em um tubo que colhia a nossa energia. E saíam vários tubos desse tubo grandão que eram acoplados nessas máquinas. A energia descia e ficava como algodão doce. Ela ia sendo trabalhada, cada máquina de um jeito. E você via que era algodão doce mesmo, porque era tão similar, e leitosa, né? Branca, mas bem leitosa. E assim, depois que elas passavam por esse processo, eles começaram a colocar em sacos grandes e amarravam esses sacos. E foram deixando os sacos todos ali. Então, o que deu para concluir que essas energias foram colhidas para serem transportadas para o vale, para trabalhar com esses irmãos necessitados. Era muito incrível de ver. Então, eles devem ser, talvez, franciscanos, não estou afirmando, estou achando, que tenham a veste de uma outra cor, porque o trabalho deles é diferenciado. Consegue entender o que eu estou falando? Sim, sim. Eu fiquei assim, num cansaço, que eu queria. E você vê aquele negócio passando pelo tubo direto. É impressionante. Ou seja, doações intensas do mundo inteiro. Está muito nítido, muito nítido. Uma coisa que você me perguntar, eu te descrevo a parede, te descrevo as máquinas. É uma coisa incrível de ver. Oi, Valéria. Essa equipe que você viu, Wagner, com esses aparelhos que são mangueiras, são os bombeiros do plano espiritual, que eles jogam como se fossem umas espumas, e essas espumas vão tirando todos os miasmas negativos, sugando com essas mangueiras, e vão colocando em sacos. Esses sacos, eles levam para o plano espiritual, onde eles dissolvem todos esses miasmas. A gente trabalha com essa equipe espiritual na limpeza do lar, na equipe de evangelho do lar, para a limpeza do lar. Nossa, bacana isso, hein? Me deu um cansaço que eu vou te contar. Estava ótimo, eu fui tomar banho. Eles coletam toda a energia, os miasmas negativos. É assim mesmo, são mangueiras e essas máquinas que vão sugando toda a energia. Ainda bem que você está confirmando, minha linda, porque senão a gente vai estar meio louco, né? Ah, não. É isso mesmo. Aqui é tudo camisa de força, não tem jeito. Vamos lá, mais um pouquinho? Aí a gente fecha e abre de novo? Esse Marcão está com 2 minutos e meio, pelo menos para mim. Sim. Aí, não, vamos fechar e abrir de novo, então. Até já. Para você do YouTube que está nos assistindo, lembre-se,
Somos um grupo de estudos espírita. Tá? Então, aqui estamos comentando de vários termos da doutrina espírita. Sim? Ô, Marcos, Oi. a Ana Tereza, a Marinilce, tem alguém participando aí? Não, a Ana Tereza falou que hoje não poderia vir, pois ela ia na casa da filha dela. Eu estou. A Marinilce está aqui. Eu estou. Marinilce, pode confirmar aí essa equipe que nos acompanhava, né? Certo. Só da roupa, né, que o Wagner falou que eram franciscanos. Eu achei, eu não sei se é. Mas as máquinas são as mesmas. As máquinas são as mesmas. Olha o maquinário que tem no plano espiritual que não dá para a gente entender como funciona, né? Não dá. A gente fala que é semelhante, né? Mas muito maluco, diferente. Né? Mas está muito longe ainda de entendermos, né? Vamos lá, Gi? Enquanto que ele próprio, dado o seu precário estado vibratório, não logrará afastar-se do pequeno círculo em que se agita, até que os efeitos da calamitosa infração sejam totalmente expungidos. Ou seja, não é porque, né, os espíritos saíram lá do Vale dos Suicidas que já estão ok. Não. Ainda tem um restinho de fluido vital, mas principalmente o desequilíbrio mental é massivo. É massivo. A gente vai ler mais para frente, mas o desequilíbrio mental é massivo. Pode voltar para... Se tiver um deslize, ele pode voltar para o vale? Não, para o vale não. Mas a gente vai ver mais para frente. É planejada a reencarnação dele super rápido. Por quê? É através da reencarnação que ele vai apagar ele vai esquecer do passado, né, momentaneamente, para começar uma nova existência, né? E aí começar a sua reparação. Então, a gente vai ver mais para frente. Tem muitos que já vão praticamente direto para a reencarnação. Não ofertam condições de ficar no reformatório. De tão dementes que estão. Por consequência, se estão dementes no plano espiritual, vão reencarnar de que forma? Igual, o pior. Né? Vão reencarnar em corpos físicos totalmente atenazados, né? Expressões mentais totalmente dificultosas, porque a mente em desalinho faz com que o perispírito fique em desalinho, e o perispírito, que é o modelo organizador biológico, quem vai, né, orientar toda a formação do corpo físico no ventre da mãe, vai gerar um corpo físico desorganizado, não tem opção. A mente desorganizada desorganiza o perispírito e, por consequência, desorganiza o corpo físico. Então, de novo, não faz sentido, nunca fez sentido, né, a frase que a gente ouvia das nossas avós ou até das nossas mães. Também pudera, sendo filho de uma daquelas, só podia dar nisso. Não é o problema de quem é o pai e de quem é a mãe, mas sim das necessidades, tendências e pendores que o espírito reencarnante traz. Mas para esses pais também é como se fosse um aprendizado para esses pais, ou como provações, como seria. Mais à frente a gente vai ler, né? Para o acolhimento, né, de espíritos suicidas, geralmente, de acordo com o livro, de acordo com a obra, são famílias reencarnadas que estão em provas duras,
em expiações duras, e o acolher um espírito, como filho, um espírito que foi suicida, traz atenuantes para as asperezas da vida material. Então, a gente vai ler mais para frente. São feitas reuniões, né? No caso aqui, no Hospital Maria de Nazaré, né? Mas são feitas reuniões nas instituições espirituais entre os candidatos à paz e os mentores, procurando, né, convidar os prováveis pais a aceitarem os filhos, pois os filhos que foram, né, suicidas vão reencarnar muito comumente com desequilíbrios físicos, com deficiências físicas e ou mentais. Certo. Sabe por que eu estou falando? Porque eu nunca me esqueci. Eu tinha uns 9, 10 anos, no bairro em que eu morava, tinha uma família, eles não eram, assim, muito pobrezinhos, mas eram uma família média, né? Eles tinham uma filha, ela era totalmente, assim, já estava grande, né? Mas ela tinha o corpo todo atrofiado e a mente também não funcionava. Aí eu lembro que eu ia nessa casa dessa senhora e conversava com essa criança, né? E falava com a mãe, por que ele é assim, né? Deixa eu conversar com ela. E gozado, que agora que depois desse aprendizado todo que eu tenho na doutrina, eu acho que desde aquela época eu já me interessava, né? Assim, de experiência. E você está me falando isso que eu estou lembrando, sabe? Desde aquela época, essa criança era assim, bem tadinha. Isso nos chama mas a atenção, ela não demorou, né? muito tempo. Porque uns nascem com corpo normal, regular, e os outros nascem com corpos atenazados, né? Ou vão atenazando com o passar do tempo. Mas não só devido ao suicídio, devido também a pessoas, né, espíritos, que em encarnações passadas foram extremamente maldosos, extremamente tenebrosos, também nascem atenazados e ficam dentro da sua mente, naquela encarnação, 60, 70, 80 anos, queimando os fluidos, né, maléficos que trazem. Essa mãe, ela... Desculpa, Maria. Só um minutinho, Walter. Wagner, essa mãe cuidava tão bem dessa Com tanto amor. Era uma menina. Com tanto carinho, deixava ela sempre limpinha, sabe? Eu achava assim, interessante tudo aquilo, né? E esse amor que a criança, que o espírito recebe, né, ajuda a combater as tendências dolorosas que ele traz. Né? Pode parecer que não, mas ele nem percebe, vive num outro... A mente está divagando. Não, o amor vai, né, acalmando as tendências do espírito. Claro, vai demorar anos, décadas ou reencarnações para refletir, mas é o amor que está sendo plantado hoje. Por exemplo, existe uma incidência, uma pergunta, hein? Que os mesmos, esse indivíduo que se suicidou, ele tem pais, ele teve pais. E esses pais receberem ele novamente, só que nesse estado precário? De acordo com o livro, não. Pois, se o plano espiritual superior, que nós comumente chamamos de Deus, né, me deu todo um aparato na minha reencarnação para eu crescer, para eu reparar, para eu evoluir. E quando eu me suicido, o que eu estou fazendo? Estou jogando tudo fora. É isso aí. O que eu estou dizendo para a vida? Nada disso me interessa. Se nada disso me interessa, porque é o que eu estou contando para a vida, né? Ao me suicidar, eu estou contando para a vida. Nada disso me serve, nada disso me é útil. Ou seja, eu estou jogando fora. Até esses pais que um dia foram pais, até esse espírito que um dia foram pais dele. Eu estou jogando fora. Se eu estou jogando fora, significa o quê?
que eu mesmo já estou planejando a minha próxima reencarnação. Porque eu já estou contando para a vida que na próxima reencarnação eu não quero nada disso. Veja como é interessante, hein? É o próprio espírito que traça o seu futuro. Então não é Deus que castiga, né? Não existe um espírito castigador. Sou eu mesmo que jogo fora. Aí a gente entende, né, aquela parte do Evangelho. Ao que tem, dar-se-lhe-á e terá em abundância. E ao que não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. Sou eu, espírito, que descarto as coisas positivas que eu recebi para crescer nesta encarnação. Oi, Marli? Não, eu ia dizer assim, ele teve todo um preparo antes de vir reencarnar. Só que o livre-arbítrio, ele errou tudo, não foi? Então, ele cometeu essa infração. Então, não é que isso estava escrito na vida dele. Não, de jeito nenhum. O livre-arbítrio dele que fez com que ele fez isso. Sim. Então, por isso, está certo. Para a gente ver como a gente é artífice do nosso destino. Nós mesmos que traçamos o nosso destino. Nossa, é difícil. Sem dúvida. O que eu planto hoje, eu vou colher amanhã. Não tem opção. Com certeza. Vamos lá? Vamos terminar esse trecho. Só aquilo que você falou no começo. Como esse estudo está ligado ao de texto da ação e reação. Porque tudo que você falou até agora são nuances na ação e reação. É lei de causa e efeito. Você vê que são duas obras, e é muito interessante estarmos seguindo as duas obras, né? Sobre o mesmo tema. Lei de causa e efeito. Uma a gente está vendo mais a teoria e a outra a gente está vendo aqui na prática o que acontece quando a gente despreza a oportunidade. Mas daqui a pouco o ação e reação também vai começar, eles vão começar a acompanhar um caso, né? E aí a gente vai ver o desenrolar desse caso, né? Muito bacana. Vamos ler esse último parágrafo aqui, que é do Evangelho? E serás atado de pés e mãos, lançado nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Dali não sairás, enquanto não pagares até o último centimo, avisou prudentemente o celeste instrutor, desde muitos séculos. E se você for ver, né, nisso que nós estamos conversando aqui, né, nesse finalzinho que nós estamos conversando, né, que a Marli comentou, que você comentou, Gi, que o Wagner comentou, que a Dirlene comentou, né, a Clara também, né? Puxa, sou eu mesmo que me ato de pés e mãos e me lanço nas trevas exteriores. E aí depois eu fico chorando e rangendo os dentes. Por quê? Enquanto eu não ficar quite com as leis divinas, ou no mínimo com a minha consciência, eu não vou sair dali. Ou seja, eu não vou sair desse circuito de reencarnações expiatórias. Porque eu sou o artífice disso. É interessante quando a gente começa a olhar por esses prismas que sou eu mesmo que estou causando para mim. Se você lê essa frase separada de tudo, você fala, nossa, a frase fora. Mas quando você lê dentro desse contexto, ela encaixa perfeitamente. Quando a gente lê no contexto da causa e efeito. Mas por que isso, Bagnão? Porque, veja, a gente vem numa tradição reencarnatória, numa tradição religiosa, nas várias reencarnações que já tivemos, de que Deus pune, Deus castiga, Deus pune, Deus castiga, Deus pune, Deus castiga, que a gente tirou o foco da gente e colocou em Deus. Tirou a responsabilidade de nós e colocou em Deus. Mas, tanto esta obra aqui, quanto o Ação e Reação,
nos traz de volta a responsabilidade. Bicho, ó, sou eu. Sou eu que traço aquilo que eu tenho e que eu vou ter. Então, como diz o Espiritismo, né? O meu passado no meu presente, o meu presente no meu futuro. Então, se o meu presente é de dor, cara, vamos modificar o que estamos fazendo hoje para que o futuro seja de amor. Mas depende de mim. E aí a gente tem, né, o benefício dos irmãos superiores, né, dos irmãos espirituais superiores, né? Temos o amor infinito, que é ajuda-te, que o céu te ajudará. Então, ou seja, se eu dou o primeiro passo, os espíritos amigos vêm e... Olha, você já imaginou que o nosso catecismo, quando pequenos, para nos introduzir a tomar a hóstia, era um crime. Sim. Um verdadeiro crime. É complexo. Mas devagarinho a gente vai lá. Tudo bem, então? Vamos parando aqui por hoje. Todos tranquilos? A mente fervendo muito? Sempre, né? Sempre, porque estamos combatendo velhas ideias, né? Acumuladas há milênios. Desraizar é pior Ou do que plantar. muito pior. Dois movimentos. Você tem que arrancar para plantar outro, né? E no que se arranca, deixa um buraco, né? Então, vamos lá. Então, agradecendo primeiramente a presença de cada um de vocês, sem o qual esse nosso grupo não existiria. Essa nossa troca de experiências, de vivências, de pontos de vista. E é muito importante quando há diferenças, divergências no ponto de vista, porque a diversidade de carismas, se mantivermos a mente aberta, nós absorvemos outras ideias, outros pensamentos. Claro, temos que nos apoiar no Evangelho de Jesus, né? Na doutrina espírita, no Consolador Prometido, mas a diversidade de carismas nos ensina, nos agrega muito mais. E os espíritos amigos, que também têm suas questões, nos inspiram, pois também têm suas dúvidas, não é porque estão desencarnados, que já têm um conhecimento pleno, ainda não, estão também em seu processo evolutivo e em breve reencarnarão. E agradecendo a Maria de Nazaré por todo esse bem que faz, por toda essa coordenação, todo esse amparo em todo o nosso orbe, aos nossos irmãos suicidas, às nossas irmãs suicidas, todos aqueles que oram pelos que estão no suicídio, para os que se suicidaram e também por seus familiares, que ardem numa dor superlativa, numa tristeza profunda. Agradecendo a Jesus por nos amparar a todos, por nunca nos abandonar, por sempre nos amar e nos conduzir para a frente. É que vamos na nossa prece de encerramento, de agradecimento, com a nossa companheira Fátima Nunes. Agradecemos imensamente, Senhor, por essa noite de estudos que nos fez refletir e vai continuar nos fazendo refletir como é importante o ensinamento de Jesus em amar o próximo e amar a Deus sobre todas as coisas. Muito obrigada por essa noite. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Todos bem? Todo mundo tranquilo? Complementando o que a Fátima falou, o estudo, Fátima, nós não podemos esquecer que isso que nos dá embasamento para tudo, não adianta. E olha, a gente ainda oferece condição deles trabalharem conosco.
Isso que é muito bonito de ver. Nossa, é impressionante. É aproveitado tudo. Então vamos lá. Boa noite. Gente, um grande beijo. noite. Uma ótima noite. Para alguns, até daqui a pouquinho, até já já. Até daqui a pouco. Até já já no próximo estudo. Um beijo aí, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, amigos. Obrigado, irmã, caros irmãs, caros irmãos, por mais esse estudo. Lembre-se, é um estudo de doutrina espírita, ok? Até breve. Muita paz.